reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a explosão solar, né? A segunda maior explosão solar derruba transmissão de radioamadores, mas a internet segue funcionando. Nós estamos vendo, né? Não é novidade que o Sol está estranho este ano com seu ciclo solar. Cada ciclo dura 11 anos e vem acompanhado de tempestades solares. As tempestades solares são causadas por explosões no Sol, que liberam uma grande quantidade de partículas no espaço. Nesse ano, as tempestades em direção da Terra têm aumentado significativamente, justamente porque faz 11 anos desde o início do pico da atividade solar. Houve uma tempestade solar dia 9 de fevereiro, a explosão do Sol, segundo, foi a maior da história. Isso provocou uma interferência na radiocomunicação, deixando inoperante a modalidade que funciona na faixa em torno de 600. Estamos percebendo os efeitos porque a Terra foi bombardeada mesmo de frente com o Oceano Atlântico, pegando praticamente todo o Brasil. Veja que as regiões mais intensas são nos polos em vermelho, mas podemos observar o efeito em toda a faixa azul centrada no Oceano Atlântico. Está aqui, ó. A tempestade veio, bateu e pegou entre a África, a América, o Brasil, a Austrália. E tem muita gente preocupada, né? Com as tempestades solares, com os apagões digitais, com o bloqueio da internet. E tem muitas coisas sendo faladas acerca do assunto. Eu, desde 2018, eu acho que eu falo essa grande realidade hoje, que um apagão digital seria pior do que uma guerra, uma bomba atômica. Primeiro, porque pessoas irão ter pânico, crises e ansiedade. Aí eu acredito que a humanidade iria ver o quanto ela está dependente e escrava de tecnologia. E hoje ainda, irmãos, eu estava conversando com o pastor Ivan, e eu estava falando com ele que eu estou num esgotamento. Eu, pastor Carlos, estou num esgotamento. Que a gente vem de muitas atividades e eu estou precisando assim, ficar uns 3 dias sem consultar nada, nem internet, ficar totalmente fora da rede. E eu estou me programando para isso. Por quê? Porque é uma sobrecarga tão grande de informação que a tua mente, né, ela fica numa sobrecarga, principalmente, irmãos, por causa do ser acessível, né? Todas as pessoas que entram em contato conosco, nós atendemos. Todas as pessoas. Então, se a pessoa entrar em contato comigo, eu vou responder ela, em algum momento eu vou responder essa pessoa, vou conversar com essa pessoa, e muitas das vezes é para resolver problemas. E aí nós temos os compromissos da obra, que são gigantescos. E as pessoas não têm noção a responsabilidade que nós temos. E aí vem toda uma questão de sobrecarga. Então, a gente viajou no mês de janeiro e estivemos na Amazônia visitando a base missionária, foi uma bênção, inauguramos a igreja, voltei, estive no estado de Maceió agora. Em 7 dias eu preguei 9 vezes. Em 7 dias, 9 vezes. E tudo isso
tudo isso vem com um monte de coisas, de problemas que precisam ser resolvidos. Então, assim, a gente está numa sobrecarga e a internet, ela toma muita coisa, muita energia nossa. Muita energia. E eu digo para vocês, irmãos, talvez seria, agora eu vou olhar pelo outro lado, tem gente que vai ficar até escandalizado, seria uma benção o mundo ficar sem conexão por algum tempo. Que talvez a mãe e o pai iriam enxergar o filho que tem dentro de casa. Talvez a esposa iria valorizar o marido que tem, o marido iria valorizar a mulher que tem. E muitas coisas iriam se ajustar nas famílias pelo simples fato das pessoas ficarem totalmente sem comunicação. Sem comunicação. Então eu digo para vocês que talvez seria uma maravilha. Porque talvez as pessoas conseguiriam enxergar as coisas não pelo foco que elas estão vendo. Porque muitas vezes a pessoa fica muito vibrada em cima de um assunto e ela esquece de olhar à volta, né? Que nem, irmãos, nós estamos focados nos assuntos, nos acontecimentos que vai acontecer, que está se implantando. Agora, você já parou para parar? Entre num shopping, sente numa cadeira e fica olhando para as pessoas. Você já fez isso? Eu faço isso, irmão. Quando eu estou no aeroporto, quando eu estou na rua, eu fico olhando o comportamento das pessoas. Irmãos, as pessoas estão vivendo. É os dias e não é, né? As pessoas estão comendo, bebendo, dormindo, casando, dando-se em casamento. Só que existe algo que a gente leva para o extremismo religioso. A gente leva para o extremismo religioso que a gente esquece de ver que as pessoas estão sorrindo, abraçando, sonhando, comprando, adquirindo. Então, assim, a gente fica focado e a gente esquece que nesse momento que eu estou aqui tem um monte de maternidade lotado, e tem um monte de criança nascendo, e tem um monte de pai maravilhado por estar aí, mães maravilhada e pais alegres por estar abraçando seu primeiro filho. O que eu quero dizer com isso? A gente se esquece de olhar o que está acontecendo à nossa volta e muitas das vezes a gente só fica focado no assunto. Agora, imagine você não receber informação nenhuma. Você não ter informação de nada. Como é que você iria se comportar? Será que nós iríamos ler mais a Bíblia? Qual seria o nosso comportamento se você não tivesse informação de mais nada? Qual seria o seu comportamento? Qual seria o seu comportamento? A irmã Lígia está dizendo que ficaria doente. Por quê, meu irmão? Porque a gente está... E isso é o algoritmo da internet, irmãos. A internet, ela só entrega o conteúdo que você procura. Então, se você começar a procurar coisas de política, de geopolítica e tal, o YouTube só vai te dar esse assunto. Você não consegue ver nada além do que você procura. A irmã Alessandra está dizendo que as pessoas ficariam loucas. Então, assim, a gente está focado em cima de um assunto só e a gente se esquece de olhar o todo. É isso que eu estou dizendo mesmo. A gente se esquece de olhar o todo. E a religiosidade tem feito muitos crentes perder a alma. A religiosidade tem feito muitos crentes perder a alma, perder o amor, perder desejo de viver, desejo de vida.
Então, eu digo para vocês, irmãos, o negócio vai muito além do que a gente imagina. Muito além. Muito além. Vai muito além do que a gente imagina. Então, eu digo para vocês, hoje, né? A gente, até dentro da própria internet, a gente está perdido em muita coisa. Então, assim, as pessoas, elas estão, infelizmente, né? Que bom seria. É isso mesmo. O irmão Claudinei agora falou a palavra. As pessoas estão muito focadas no micro sem perceber o que está acontecendo no macro. Então, você está olhando muitas vezes só para uma pontinha. E existe algo muito amplo que você precisa ver por trás de tudo isso. E principalmente, irmãos, quando você consegue olhar para de uma forma ampla, através da Bíblia, isso jamais vai gerar em você pânico e desespero, isso vai gerar em você alegria, por ver que a palavra de Deus é a verdade. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Tem muitas coisas para acontecer. Eu me lembro que quando eu estava lá em Guayaquil, eu tive um sonho que eu acordei apavorado. E esse sonho, ele é vivo na minha cabeça. Eu vi uma grande onda, mas vindo, irmão, no litoral, assim. E essa onda entrava, quando ela entrava, ela ia varrendo tudo e levando tudo. E eu via tudo isso. E eu pensei que no ano 2022 iria acontecer uma catástrofe, que foi bem no ano do Cumbre Vieira, né? Aquele vulcão que começou a dizer que iria rachar e iria gerar uma tsunami de 9 a 12 metros no litoral ali do Nordeste brasileiro. O vulcão se aquietou, não teve tsunami nenhuma. E ninguém mais cogitou nesse assunto. Então, acabou o assunto. Hoje, nós estamos com o vulcão lá no México, lá, que soltou cinzas quilométricas. E como vários outros vulcões, no Havaí, aquele vulcão que aconteceu no Brasil. Aí o Momício está dizendo que vai acontecer esse ano. E se não acontecer? Que nem muita gente está dizendo, todo mês de abril, em maio, as pessoas acham que o anticristo vai aparecer, que vai haver o arrebatamento da igreja. E se não acontecer? Irmãos, a gente não pode ficar focado numa possibilidade, principalmente num pânico desse. Num pânico desse. Então, o que o pastor Carlos quer dizer? Em vez de nós ficarmos focados no terror, nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, mas nós não podemos parar de viver, irmãos. Nós estamos com a nossa mente na volta de Cristo. É essa a visão. É essa a visão. Então, as pessoas... Olha só, o irmão Misto está dizendo que duvida não acontecer. Então, quando chegar dia 31 de dezembro, se não acontecer, não aconteceu. E se acontecer, aí eu pergunto pelo outro lado, o que vai mudar na nossa vida? A gente teve a cidade de São Sebastião em 2023 que foi destruída. A gente teve a Turquia, que foi um país inteiro que foi destruído. A gente teve a Líbia lá, né, que foi destruída. Todos esses países estão vivendo normalmente como que se nada tivesse acontecido. O Japão, em 2009, aquela tsunami, 2008, 2009, destruiu tudo o Japão. Em menos de 6 meses, o Japão estava normal novamente, como que se nada tivesse acontecido. E aí, meus irmãos, nós ficamos focados, é isso que eu quero dizer, focados em coisas
que estão previstas para acontecer. Previstas para acontecer. E eu me lembro que quando o vulcão estava lá em erupção, a gente ficava todo dia. Eu me lembro do pastor Rodrigo Dias, pastor Giovanni. E aí, é a mesma coisa que eu estou dizendo, que eu tinha um sentimento que uma tsunami ia pegar o Brasil naquele ano. E não aconteceu nada. Então, eu digo para vocês, né? Eu digo para você, irmão William mora nos Estados Unidos, fala também da questão do dinheiro, as pessoas só vibradas no conquistar as coisas, ter as coisas. Eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, eu estou querendo dizer para vocês, eu estou dizendo que não vai acontecer nada em abril, meu irmão. Não vai haver acordo e paz em abril e nem o anticristo vai aparecer em abril. Isso está muito longe de acontecer diante desse cenário que nós estamos vivendo agora. Então, eu estou dizendo para vocês, algo que o tempo está passando muito rápido e muitas das vezes a gente está focado em algo e estamos esquecendo de olhar à nossa volta as coisas que estão acontecendo. Pastor, mas são muitos sinais claros. É a volta, eu estou dizendo, é a volta de Jesus. Nós somos a igreja do arrebatamento. A nossa maior esperança é o soar da trombeta. É o soar da trombeta. Esse é o nosso maior desejo. Só que eu vou parar, eu vou me bloquear, eu vou travar, eu não vou gerar, eu não... Irmãos, a gente recebeu uma palavra maravilhosa segunda-feira. Uma palavra maravilhosa segunda-feira, né? O pastor Hudson liberou sobre nós uma palavra tremenda. Nós fomos feitos do pó da terra, e ele usou o exemplo. Se você jogar uma semente na terra, uma semente de laranja, vai nascer uma árvore de laranja. E ele falou, nós somos criados com a produtividade em nós. O ser humano que não está produzindo, que não está gerando nessa terra, ele não está cumprindo o seu papel. Deus criou o homem, domine sobre os peixes, isso é, sobre o mar, sobre as aves, sobre o espaço, sobre o céu e sobre a terra. Deus nos deu o domínio sobre a terra. O governo da terra, através do reino de Cristo, é nosso, não é dos globalistas. É por isso que a igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque com a igreja aqui, não existe governo do anticristo. Com a igreja aqui, com os salvos aqui, não é denominação evangélica, com os salvos aqui na terra, o maior governo da terra é o governo de Deus. É o governo de Deus. E eu digo para vocês, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita confusão por causa da falta da sensibilidade com o Espírito Santo e com a palavra. Por quê? Porque se você ficar vibrado em notícia, você fica sem a palavra. E aí você cria expectativas em cima de notícias que não têm respaldo bíblico e você fica perdido. Então existe muito achismo, muito sentimento humano em que haja justiça e que aconteça alguma coisa. Só que o tempo não está sobre o nosso domínio, o nosso controle. O tempo está no controle de Deus. O tempo está no controle de Deus. E é Deus que determina as coisas. É Deus que determina as coisas, não é o homem. É Deus. É Deus. Então, irmãos, eu digo para vocês, a tempestade solar
Pode acontecer? Pode, porque em 1858, 52, teve uma mega tempestade solar que os telégrafos foram todos queimados, principalmente na Rússia. Teve lugares do planeta que o dia virou noite. Era para acontecer entre 2012 e 2022. Esse era o tempo que era para acontecer. Veja bem, nós já estamos em 2024. Então, existe uma mega tempestade solar que ela está atrasada, e que se for na mesma proporção de 1800, ela vai causar um estrago, né? Eu não acredito que seja planetário, mas aonde ela chegar, ela causa um estrago, deixando muitos países podem ficar sem comunicação. Isso pode acontecer. Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo isso vai levar? Aí entra essa questão. Até que ponto, né? Que nem existe a internet própria da Rússia, eu acredito que a China tem sua internet própria, acredito que os Estados Unidos também tenham sua internet própria. Se houver um apagão, eles se reconectam rapidamente ao sistema. Caiu a internet, agora voltou. Então, olha só, irmãos. Tem muita coisa acontecendo. Todo esse movimento, né, que nós estamos vendo na Terra é o império da besta se levantando. É o império do anticristo se levantando. É o império do anticristo. Só que a igreja, ela está assentada com Jesus nas regiões celestiais. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. A igreja tem poder. A igreja tem poder. A igreja tem poder. A igreja tem poder. Porque quem nós servimos, o cabeça da igreja, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, o irmão Vanderlei está dizendo que semana passada teve um apagão no Vale da Ribeira de 10 minutos. Eu, segunda-feira, eu estava sem internet na minha casa. Sem internet na minha casa. Então, assim, irmãos, está acontecendo muitas coisas. E muitas coisas estão ligadas ao Apocalipse e à volta de Jesus. Né? A gente vê que um fermento de caos está sendo instaurado. Quando você olha para o que está acontecendo... Hoje eu recebi um vídeo que na Índia começou protesto, sabe de quem na Índia? Dos agricultores, como está na Europa. Olha aí, ó, Madrid, protesto de agricultores cerca Madrid com centenas de tratores. Vários, milhares de produtores vindo de toda a Espanha, do sindicato, União de Uniones, percorreram as ruas de Madrid. Então, assim, o agro brasileiro está sob ataque, o agro europeu, e agora na Índia também começou protestos do agro. Qual é o propósito disso? Fome. 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 Agora, aonde nós teremos uma fome apocalipse? Você vê que o mundo está se preparando para o apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 6, 5 e 6. Cavaleiro do cavalo preto, a Bíblia diz que ele tem uma balança na mão. Uma balança na mão. E lá está dizendo 1 dinheiro por 1 medida de trigo e 1 dinheiro por 3 medidas de cevada. Isso quer dizer que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro para um bocado de alimento. Só que
a preparação para o Apocalipse você está vendo agora. É por isso que a China já está armazenando toneladas de alimentos. Toneladas de alimentos. Então, veja, Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e 6, a igreja não estará mais aqui. A igreja vai estar no céu. A igreja foi arrebatada. Irmãos, Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 19, a igreja não está mais na terra. São 15 capítulos do Apocalipse que você não vê manifestação da igreja na terra. Então, veja bem, irmãos, a falta de alimento, ela é apocalíptica. A igreja não entrará na tribulação. É aí que eu quero que vocês entendam. No Brasil, o alimento, como no mundo todo, está ficando muito caro. Então, qual é? A falta do produto aumenta o preço. Então, a tendência é aumentar os preços. E isso está ligado ao Apocalipse. Quer dizer, o Apocalipse está dizendo que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro para comer uma porção de trigo, que é comida. Ou ela vai trabalhar o dia inteiro para comer 3 porções de cevada. Cevada é comida de animal na Bíblia. É comida de animal. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a escassez vai ser tão grande que para a pessoa ela poder comer um pouco mais, ela vai comer ração, comida de animal. Então, olha a ideia. A ideia é que o Apocalipse está se armando. Nós estamos diante de uma crise sendo gerada, uma crise na cadeia alimentar, na cadeia energética e na cadeia financeira. E tudo isso é proposital. Proposital. E eu vou mostrar algo para vocês aqui, ó. Tá lá no meu Instagram, depois se você quiser ver a matéria, veja lá a matéria. Olha aqui, ó. A ideia do Fórum Mundial Econômico. Essa é a ideia, ó. Políticos lendo a mente dos cidadãos, fim das eleições, é a ideia do Fórum Mundial Econômico. Confira as perspectivas do líder do Fórum Mundial Econômico para a sua vida. Klaus Schwab é um dos homens mais influentes do mundo, tendo em seu convívio muitas das pessoas mais poderosas do mundo. Do dia 12 ao dia 14 de fevereiro, líderes de governos e grandes corporações se reuniram em mais uma edição da Cúpula Mundial de Governos, evento anual realizado em Dubai, no Emirados Árabes Unidos. O tema: Moldando os Governos do Futuro em tradução livre. Então, nós tivemos uma reunião no Emirados Árabes, em Dubai, sobre moldando os governos do futuro. Então, no futuro, se fala já de não termos mais eleições. Porque o Fórum Mundial Econômico, meu irmão, não é um partido político. Aí, olha só a notícia aqui, ó, do Tucker. Olha só, muitos estão falando em censura, liberdade de expressão nos últimos dias. Temos que diariamente estar pisando em ovos para expor novas ideias, nossas ideias e opiniões, até a comunicação presente está difícil.